Esse vídeo eu vou falar para vocês 7 atitudes que eu considero extremamente nocivas para você que é classe média e está querendo enriquecer, subir de patamar, fazer um patrimônio, e essas atitudes estão com certeza minando as chances de você chegar lá na sua independência financeira. Esse vídeo pode ser endereçado para qualquer pessoa que está tendo dificuldade em ascender, seja você classe média, classe baixa ou mesmo classe alta, mas que muitas vezes acaba tendo gastos desnecessários, o que impede você de ir para o próximo nível. Primeiro ponto, o que diz o IBGE com relação à definição de classe média? O que seria classe média? Infelizmente, essa definição acaba sendo muito vaga, porque segundo o IBGE, ser classe média é ganhar entre 500 a 3 mil reais por mês como renda familiar. O que seria renda familiar? É você pegar a renda de todas as pessoas que estão produzindo na família, pai, mãe, filho mais velho, e dividir pelo número de pessoas, inclusive pelo número de crianças. Se essa conta no final der entre 500 a 3 mil reais, você seria classe média. Se você tem um pai que ganha 6 mil, uma mãe que ganha 6 mil e 2 filhos, ou seja, são 4 pessoas. Você divide 12 mil por 4, que daria 3 mil reais, ou seja, classe média. 3 mil reais de renda familiar, no final do ano seriam 40 mil reais por ano, ou aproximadamente 8 mil dólares. A título de comparação, a classe média americana considera-se assim quem ganha por volta de 60 mil dólares por ano. Ou seja, nos Estados Unidos, você seria considerado classe média se a sua renda familiar fosse de até 300 mil reais por ano, ou por volta de 25 mil reais por mês. E a primeira grande falha, grande burrice, digamos assim, que impede você de chegar mais rápido onde deseja, é comprar um carro 0 km. A gente sabe que brasileiro é apaixonado por carro, via de regra, mas a gente sabe que no Brasil, principalmente nos últimos anos, está proibitivo você ter um carro zero. Na verdade, você está contraindo um baita passivo que você vai ter que arcar muitas vezes por muitos anos. Porque devido ao preço médio do carro 0 km, se comparado à renda média familiar da classe média, você fatalmente vai ter que parcelar aquele carro por muitos e muitos anos. Porém, a gente sabe que muitas vezes o carro é essencial para a família, nem todo mundo consegue viver de transporte público ou mesmo ficar pedindo o carro por aplicativo, e muitas vezes é um tipo de passivo que a pessoa opta por ter, não abre mão de ter aquele passivo. Eu, por exemplo, tenho um carro usado, ano 2015, e nós compramos usado sabendo que nós iríamos ter uma vantagem frente ao carro 0 km. A quilometragem estava baixa, a manutenção desse tipo de carro é considerada mais barata e principalmente a gente conseguiu pagar à vista esse veículo. Até porque aqui em Brasília é muito difícil você ter uma vida sem um automóvel. O transporte público aqui não é tão prático quanto em outras cidades. Portanto, eu e minha esposa, a gente optou por arcar com esse passivo necessário. E quais os motivos que eu considero ter carro zero é realmente um péssimo negócio para a classe média? Primeiro, o preço extremamente elevado. Você tem imposto, margem de lucro das montadoras, baixa concorrência também. Nós temos aqui, se você tirar da cabeça, nós temos 4 ou 5 grandes montadoras. Mas se você olhar países como os Estados Unidos, por exemplo, lá você tem muito mais montadoras disputando o mercado. Além dos custos de importação, caso você opte por um carro que não seja fabricado no Brasil. E com isso vem outro fator que é a rápida depreciação. Ou seja, um carro zero que você pega hoje, daqui a um ano ele pode perder até 20% do valor que você pagou. Pegar um carro seminovo, que já perdeu essa grande desvalorização do primeiro ano ou dos primeiros 2 anos, acaba se tornando financeiramente muito mais atrativo. Principalmente, para quem entende de carro, sabe que marcas japonesas em geral têm carros que são mais duráveis, eles são um pouco mais caros, mas são carros que você vai ter por muito tempo fazendo a manutenção certinha e você raramente vai ter algum problema crônico com esse veículo. Portanto, perder aqueles primeiros 1 ou 2 anos de depreciação para pegar um seminovo pode ser maravilhoso para a saúde do seu bolso se você realmente tiver que arcar com esse passivo de ter um carro. Outros pontos que tornam o carro muito proibitivo no Brasil é a própria carga de impostos. A gente tem o IPVA, seguro obrigatório, DPVAT, licenciamento anual ou mesmo seguro particular que você faça para o seu veículo. E veja que aqui ainda tem um fator que piora muito a situação, que é o fato de que o nosso IPVA ele é calculado sobre uma porcentagem do valor médio do veículo, o que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, cujo IPVA deles lá é calculado sobre o peso do veículo. Se você tem um carro leve, independente do valor que ele custou, você vai ter que pagar o imposto proporcional ao peso daquele veículo, ou seja, ao quanto que aquele carro pode deteriorar as estradas, por exemplo. O que obviamente implica que caminhões
Carros mais pesados e maiores têm que pagar mais imposto por lá, porque eles custam mais caro para a manutenção das vias. Existe também uma regrinha de ouro que vários especialistas em finanças falam, que é o fato de que você deve gastar com seus passivos, incluindo carros, quando estes compuserem até 10% da sua renda ou até 10% do seu patrimônio. Ou seja, se a gente fosse seguir essa regrinha de ouro no Brasil, para você comprar um carro zero de um dos mais baratos do Brasil, por volta de 70 mil reais, você teria que ter de patrimônio 700 mil reais. Ou pelo menos uma renda mensal que desse uma paridade nesse sentido. E a gente sabe que é muito difícil alguém da classe média, que não tem uma boa educação financeira, ter um patrimônio de 700 mil reais para aí sim poder gastar com um passivo de 70 mil, que é um carro. Essa regra, ela diz que você pode gastar com o que você quiser, rasgar dinheiro, ou seja, fazer o que você bem entender, com até 10% do seu patrimônio. Ou seja, se algum dia você quiser ter uma Ferrari de 2 milhões de reais, você teria que pensar numa forma de fazer 20 milhões de reais, para aí sim você poder fazer o que quiser com aqueles 10%, 2 milhões de reais. É mais ou menos assim. O segundo ponto que atrapalha a classe média brasileira é a falta de educação financeira, ou falta de conhecimento na área financeira. Desde a escola, desde pequeno, a gente é ensinado a ser um bom empregado, um bom funcionário, um bom operário. Mas em nenhum momento você vê algum tipo de aula ou incentivo para que você seja um empreendedor, para que você tente criar novas soluções, ou mesmo que você invista o dinheiro que você ganha ao longo da vida. Eu nunca vi nenhum tipo de matéria nesse sentido. Dessa forma, desde pequenos, a gente fica condicionado a entender que ter um salário, ter um bom salário é a única fonte de renda que você vai ter. E você não aprende a formas de obter ativos. Lembrando que a definição de ativo e passivo é: o ativo é aquela coisa, aquele bem que você adquire que coloca dinheiro no seu bolso. E passivo é aquilo que você tem que retira dinheiro do seu bolso. Eu fiz um vídeo sobre como você ter 6 fontes de renda diferentes, esse vídeo está aqui na descrição. Também na escola, a gente não aprende a entender a dinâmica do dinheiro. A gente não aprende a enxergar a oportunidade de fazer mais dinheiro comprando ativos. Por exemplo, sei lá, comprando uma casa para você poder alugar, ou fundos imobiliários, ou ações e por aí vai. E por consequência, a gente não entende a dinâmica do endividamento. A gente acaba comprando muitas coisas parceladas sem entender que com planejamento financeiro a gente poderia ter aquele bem de uma maneira muito mais fácil. O terceiro ponto que prejudica a classe média é não fazer qualquer tipo de investimento. Com isso, você perde a oportunidade de criar um patrimônio. Por exemplo, se você ganha 6 mil reais por mês líquido e aí você gasta 3 mil por mês, não tem necessidade de você arrumar um destino para esses outros 3 mil, para você comprar um telefone novo ou uma roupa de grife, ou seja, você está sempre tentando gastar tudo aquilo que você tem de saldo positivo na conta. Porém, você pode muito bem pegar tudo aquilo que sobra no mês do seu dinheiro e fazer um investimento, fazer uma aplicação para que aquele dinheiro fique rendendo de maneira automática para você. É óbvio que você também pode usar esse dinheiro para fazer um planejamento. Se você deseja fazer uma viagem que vai custar 10 mil reais, você pode pegar aquele excedente de 3 mil, juntar para poder financiar esse seu desejo. Mas você deve evitar ao máximo parcelar, por exemplo, um pacote de viagem. E a gente já vai falar sobre parcelamento mais adiante nesse vídeo. Um outro ponto que a falta de investimento pode causar na sua vida é a falta de proteção contra imprevistos. Geralmente, como eu falei agora há pouco, a classe média costuma viver no limite. Se ganha 6, gasta 6 mil reais por mês. Ou seja, se tiver qualquer tipo de imprevisto, um acidente, algo que você fique acamado, por exemplo, e não consiga produzir mais naquele mês, ou mesmo você sofre um desemprego súbito, a empresa que você trabalhava fechou de repente. Você fica muito vulnerável, você fica no fio da navalha todo mês por conta disso. E ao investir, além de você se proteger contra esses imprevistos, você também vai obter ganhos financeiros com essa reserva. Por exemplo, comprando ações de dividendos, fundos de investimento imobiliário e por aí vai. Quarto item que acaba com a sua saúde financeira é fazer consórcio. O consórcio, para quem não sabe, a grosso modo aqui, é o fato de você se juntar com um grupo de pessoas, cada um paga uma parcela por mês, com valor geralmente menor do que se você comprasse um bem parcelado, e pode servir para tudo, mas geralmente serve para veículos automotivos, carro, moto e bens imóveis, por exemplo, uma casa que você queira comprar. Desse modo, a cada mês, um dos integrantes do grupo é sorteado e ele ganha o valor do montante inteiro para que ele possa comprar à vista aquele bem que ele está planejando já há alguns meses. E ao final de todos os meses do contrato
contrato daquele consórcio, todos serão contemplados e terão direito a ter aquele crédito. Porém, aí vem o primeiro problema, a incerteza com relação ao tempo. A gente acha que consegue ficar, sei lá, 1, 2, 3 anos de repente pagando um consórcio para finalmente poder ter acesso àquele carro que você tanto deseja. Porém, você acha que vai aguentar ficar 1, 2 ou 3 anos sem ter aquele bem. E muitas vezes vem uma necessidade que você precisa ter aquele bem para ontem e você ainda está pagando o consórcio e ainda não foi contemplado. E se por algum motivo você resolve desistir daquele consórcio, você sempre vai se ferrar. Você vai pagar taxas, você vai ter depreciação do valor que você já depositou, mesmo que você passe aquele crédito adiante para outra pessoa, para outro participante. Outro ponto que as pessoas não costumam olhar é a questão da valorização do bem com relação ao tempo. Isso acontece muito com consórcio de veículos. A gente sabe que nos últimos 2, 3 anos o valor dos veículos subiram muito. Então é aquela coisa, às vezes você entra num consórcio para tirar um Corolla e daqui 3 anos você está tirando o Etios. Ou então, se dependendo do contrato ele tem um reajuste para acompanhar os novos valores daquele automóvel que você estava almejando, geralmente isso vai implicar num aumento da prestação desse consórcio que pode aumentar o risco de inadimplência. E aí vem outros problemas. Com a inadimplência, além dos juros que você paga pelo atraso, você também fica impedido de tirar o seu bem naquele mês se você for contemplado. Então, digamos que tem um azar que você está pagando certinho há 1 ano, você atrasa a sua 13ª parcela e aí naquele mês você seria contemplado. Como você está em atraso, você perde a vez. Portanto, consórcio é algo que você deve evitar. O quinto comportamento que acaba com a classe média é você gastar tudo que ganha querendo viver o hoje. É quem tem aquele slogan de só se vive uma vez. E como geralmente a gente tem um baixo conhecimento financeiro, a gente acredita que dinheiro é para gastar, dinheiro é para circular. E desse modo, muitas vezes a gente não calcula a necessidade real daquele gasto. A gente compra muito por impulso. E o pior, compra coisas caras por impulso, sem entender se aquilo realmente era útil para você naquele momento. E como você está sempre gastando com coisas muitas vezes fúteis, você perde oportunidades de fazer um ótimo investimento em alguma oportunidade que passa na sua vida. Por exemplo, você encontra um amigo seu de infância que precisa de 50 mil reais para entrar em sociedade num negócio que daqui 3 anos vai ser extremamente promissor. Como você está gastando tudo, você não tem qualquer tipo de reserva, você perde a oportunidade de entrar nesse negócio, por exemplo. Você está sempre amarrado na situação de ter uma conta zerada esperando o próximo dia 20 ou o próximo dia 5 para cair o teu próximo salário. E gastando tudo que você ganha, você corre muito risco de se endividar, porque imprevistos acontecem, além de não conseguir se planejar e fazer uma reserva financeira. E nós já vamos falar sobre parcelamentos ainda nesse vídeo. E o sexto problema é o fato da pessoa comprar passivos ao invés de ativos. Como eu já expliquei no início do vídeo, passivo é aquilo que tira dinheiro do seu bolso e ativo é aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. A grosso modo, tá? Não tô falando aqui dos termos contábeis, mas é uma definição simplória para vocês entenderem o que eu tô dizendo. E a primeira regra para você entender passivo e ativo é que todo bem que você compra é necessariamente um ativo ou um passivo. E isso vai depender muito do seu contexto. Por exemplo, se você é classe média e ganha ali até 5 mil reais por mês e você deseja muito conhecer Maldivas, que é uma viagem que pode te custar facilmente aí uns 30 mil reais para você passar 5 dias, talvez 7 dias ali. Ou seja, você pode sim se planejar, juntar dinheiro o ano inteiro ou 2 anos para você realizar esse seu sonho. Mas veja que a diferença de uma pessoa classe média ir para as Maldivas ou um influenciador do Instagram que você vê por aí indo para as Maldivas tem propósitos e contextos diferentes. Geralmente o influenciador que vai para as Maldivas, que vai para Dubai, ele precisa vender aquele estilo de vida. Ou seja, quando ele investe 30 mil reais para passar alguns dias nas Maldivas, ele está querendo comunicar para sua audiência que ele tem dinheiro, que ele é bem sucedido e que ele porventura vai vender algum curso para que você tenha acesso a essas coisas também. Então, aquela viagem passa a ser um ativo, porque é um gasto, é um emprego de reservas financeiras que vai dar um retorno maior para ele depois. Já para alguém que quer ir só para conhecer, só para passar as férias e realizar um sonho, não passa de um passivo realmente. Portanto, muito cuidado. Muitas vezes pessoas compram passivos acreditando serem ativos. Outro exemplo, comprar roupa de grife. Tem muita gente que ganha ali 4, 5 mil por mês, mas tem uma bolsa de 10 ou 15 mil reais. Você pode ter essa bolsa, eu só quero que você entenda que isso é um passivo. Exceto, por exemplo, se você é um advogado e você compra um terno muito bem colocado, com ótimo caimento, de uma ótima marca, que as pessoas percebem que você tem um requinte, um bom gosto, e isso pode atrair clientes que pagam mais.
mais. Portanto, geralmente para advogados, usando essa lógica, investir numa roupa de grife pode ser um ativo. E lembre-se sempre da regrinha de ouro, pessoal. Vocês podem gastar sim com qualquer coisa que vocês quiserem, desde que seja até 10% do seu patrimônio ou de uma renda compatível com isso. Portanto, se você quiser gastar 10 mil reais numa bolsa ou qualquer coisa que seja, é interessante que você tenha um patrimônio de pelo menos 100 mil para que você realmente fique livre para poder gastar com o que você quiser, sem que isso realmente impacte em nada a sua vida financeira. E do contrário, se você não está seguindo essa regrinha de ouro, você está literalmente rasgando dinheiro. Se aquele bem que você está adquirindo não tiver um propósito claro de te ajudar a ganhar mais dinheiro. Entenda, pessoal, que essa regra de ouro ela é hipotética, tá? Eu tô falando assim, o que seria no mundo ideal para que você nunca perdesse dinheiro à toa, entende? A gente sabe que para ter um carro zero de 70 mil é quase impossível a classe média ter 700 mil na conta ou em ativos ou o que quer que seja. Mas você tem que estar sempre ciente de que talvez você possa mudar a sua forma de pensar. Se você quer gastar 10 mil com coisas que realmente são passivos na sua vida, comece a se perguntar, o que eu posso fazer para juntar 100 mil reais? Outra coisa também que costuma ser um passivo é você comprar um smartphone top de linha. E aí o que acontece? Você trabalha numa empresa, você ganhou um aumento de 500 reais, você vai imediatamente lá na loja de celulares e parcela um aparelho novo de 5 mil reais em 10 parcelas de 500, sem juros. Até parece, né, gente? E aí você cria um endividamento excessivo de ficar 10 meses pegando aquele aumento que você ganhou e transformando num celular que muitas vezes você não precisa. Veja, por exemplo, o meu caso. Eu tenho um celular, na gravação desse vídeo, tá para sair o iPhone 15, nós temos o iPhone 14 e eu estou usando o iPhone 12 e pretendo usar esse iPhone 12 por muito tempo. A imagem é boa, o som é bom, o microfone que eu tenho é bom, me serve muito bem para o meu propósito. Para mim, smartphone é funcional. Tá funcionando ainda? Tá com uma velocidade boa? A câmera me atende? Vou ficar com ele por muito tempo, até que eu perceba a necessidade de trocar novamente, porque essa nova troca vai ter um ativo embarcado, vai ter algum atributo que realmente possa botar dinheiro no meu bolso, possa me ajudar no trabalho de gravar meus vídeos, por exemplo. Portanto, se você pretende trocar de celular a cada 8 meses, a cada 12 meses, ou pegar sempre o modelo mais atual, cuidado. Veja se não está sendo um passivo para você, se você está realmente fora daquela regrinha de ouro que eu coloquei, e veja o que está por trás dessa compra, o que realmente motiva você a sempre ter um aparelho mais moderno, sendo que talvez você não precise disso. E isso pode atrapalhar a sua saúde financeira e o seu objetivo de enriquecer. E no meu caso, veja que o meu iPhone 12, que já está algumas gerações atrás do que temos mais moderno, ainda assim ele é considerado um ativo, porque eu uso esse aparelho para fazer dinheiro, para colocar dinheiro no meu bolso. Mesma coisa com o automóvel. Via de regra, um automóvel de passeio, ele é um passivo, e um baita passivo. Mas se você for motorista de aplicativo, por exemplo, ele se torna um ativo, porque aquele automóvel, depois de você pagar os custos dele, ele vai te ajudar a colocar dinheiro no seu bolso. E a sétima bobagem da classe média é se endividar, fazer empréstimos e parcelamentos. Inclusive, eu fiz um vídeo que está aqui no card, aqui em cima em algum lugar, onde eu falo sobre o fato de você nunca fazer empréstimos. De modo algum, você deveria, na minha opinião, fazer empréstimos só em último caso. Mas antes de assistir esse vídeo, deixa para o final, termine de assistir esse aqui, que vale a pena o que eu vou te falar agora. Em geral, quando você contrai um empréstimo, você tem uma amortização cruzada. Como é que funciona isso? Geralmente, nas primeiras parcelas que você vai pagando aquele empréstimo, 80% do valor que você paga é só de juros e 20% é amortização do saldo devedor. À medida que o tempo vai passando, vai havendo um cruzamento dessas porcentagens, ou seja, em algum momento você vai pagar 79% de juros e 21% do saldo devedor. Em algumas parcelas depois você vai pagar 50-50. E lá nas últimas parcelas é que o que você pagar vai ser 80% do saldo devedor e 20% de juros. E isso por si só já é um problema, porque muita gente pega empréstimo com essa ideia de que, daqui a alguns meses eu pago, até o final do ano eu pago. E aí você pagou os 12 primeiros meses ou os 24 primeiros meses de um empréstimo, sendo que na hora que você vai lá amortizar com dinheiro na mão, você tem praticamente o mesmo saldo devedor de quando você começou, de quando você contraiu a dívida. Justamente por isso, porque as primeiras parcelas você está pagando todo mês, mas está amortizando muito pouco do seu saldo devedor. E entenda uma regra, pessoal, tudo nessa vida tem juros. Você vê lá uma propaganda de você comprar um aparelho em 12 vezes sem juros, balela. Tem juros sim, já está incluso no preço do produto. Ou seja, esse produto provavelmente está
está inflacionado nessa loja. Então você deve perguntar se tem desconto se você pagar à vista. Você tem direito a esse desconto. E se a loja se recusar a dar esse desconto, dizendo que tanto à vista quanto a prazo é o mesmo valor, porque é tudo sem juros, tudo na camaradagem, pode dar meia volta e procurar esse produto em outro lugar que eu tenho certeza que você vai encontrar mais barato se o seu objetivo é pagar à vista. Outra coisa também com relação a parcelamentos, pessoas que compram no cartão de crédito parcelado ou mesmo não dá conta e fica pagando aquela parcela mínima do cartão. Cuidado, os juros do cartão de crédito no Brasil podem chegar a 500% ao ano, que realmente existe no Brasil e você tem que ficar de olho para você não se enrolar. Ou seja, se você está devendo para o seu cartão de crédito R$100 em janeiro, em dezembro você já vai estar devendo quase R$600. E o problema de se endividar e parcelar muito as coisas é que se acontecer alguma coisa com você for um profissional autônomo, alguma coisa que você perca o movimento ou fique de cama por muitos dias e semanas, você vai ter fatalmente um impacto na sua renda e isso vai atrapalhar o pagamento dessas dívidas. Você pode atrasar parcelas, você pode atrasar pagamentos e isso vai criando uma bola de neve quase que impagável. Outra coisa também, nada melhor do que você ter o seu nome limpo, sem qualquer dívida na praça. Os bancos costumam ter dos seus clientes um score bancário. Esse score geralmente vai de 0 a 1000 pontos. Quanto maior esse score, melhor o seu índice de baixo endividamento, de bom pagador. E isso reflete no caso de que, se algum dia você necessariamente, por um motivo muito urgente, precisar de crédito, precisar de um empréstimo, se o seu score estiver alto, você provavelmente vai ter acesso a um dinheiro muito mais barato. Portanto, essa é uma das vantagens de você nunca contrair empréstimo. É que se no dia você precisar, você vai ter por um valor muito melhor. Portanto, pessoal, a gente sabe que na classe média, novamente, é praticamente impossível você tentar seguir aquela regrinha de ouro de poder rasgar, torrar, investir num sonho, fazer o que você quiser com aqueles 10% do seu patrimônio ou da sua renda. Mas é por isso que é preciso você escolher bem aquilo que você está disposto a gastar naquele momento, que é algo que você realmente necessita. Quando você está fazendo aquele gasto, aquilo está te aproximando ou te afastando do seu objetivo de ter uma independência financeira ou mesmo de prosperar e ficar rico de verdade. E por último, cuidado com as parcelinhas do cartão. Se você tem mania de comprar qualquer coisa e está sempre parcelando em 10, 12 para ficar pagando só um pedacinho daquela compra ao longo do ano, cuidado porque facilmente você pode simplesmente lotar o limite do seu cartão só de comprinhas parceladas. E aí você realmente perdeu o controle, porque vamos supor que você já está pagando, sei lá, 3 mil por mês só de parcelado do seu cartão e você vai ter que arcar com aquela dívida por pelo menos um ano, que é o tempo que aquelas dívidas, que aquele pinga-pinga ali de parcelamentos está caindo no seu cartão. Cuidado que você pode se enrolar. É uma corda que vai chegando de mansinho no seu pescoço e de repente pode acabar com a tua saúde financeira. E aí, você faz alguma dessas burradas da classe média? Ou você realmente já entendeu que alguma dessas coisas você jamais deve fazer ou evitar ao máximo? Comenta aqui pra mim, pra gente trocar uma ideia. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.